Nós estamos passando por muita tribulação do Espírito nesses tempos. Já os hebreus, eles tiveram um período de tribulação na época em que Israel foi invadido por Roma e houve a primeira diáspora, mas foi uma tribulação mais voltada ao físico, ao material, à estrutura daquela nação, daquela organização. E a humanidade está passando agora por um outro período associado ao povo de Israel, que, conforme está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, é o povo de exemplo de vícios e virtudes para toda a humanidade. Então, a existência desse povo, toda a sua trajetória, todas as vicissitudes que eles enfrentaram, serviram de exemplo de vícios e virtudes para toda a humanidade. Os israelitas eram naturalmente os indicados para primeiro receberem o Evangelho, dado ao longo preparo espiritual que a lei de Moisés os tinha submetido. Dirigindo-se a eles, os discípulos encontrariam um terreno propício à semeadura. Então eles já tinham essa formação básica, que foi através da Torá, escrita por Moisés, que nada mais é que os primeiros 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, do Gênesis até o Deuteronômio. Os 5 primeiros livros é a Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ali continha todos os ensinamentos que eles precisavam para se prepararem para receber o Messias, e o Evangelho trazido por Jesus, pelo Messias. Desenvolveram características de resiliência e fé ferrenha. Este povo ele foi escravizado diversas vezes, e mesmo assim eles mantinham firme a sua fé. Houve um período lá na Babilônia em que era proibido professar a fé do judaísmo, mas mesmo assim eles resistiram. Aí, quando eles foram libertos, eles voltaram a reconstruir os seus templos e continuaram, e reescreveram todas as obras que haviam sido destruídas pelo povo babilônico. Então, no século 5 a.C., a Babilônia invadiu Israel e levou aqueles israelenses que ainda estavam habitando ali em Jerusalém. Um século antes, eles já haviam levado os que habitavam ao norte, mais ao norte. E daí eles permaneceram por 50 anos desse período em cativeiro. Houve a necessidade da participação dos povos pagãos na tarefa, Pulei uma parte ali. Porém, somente os seguidores diretos do Cristo cumpriram com a missão de receber a boa semente e seguir com a semeadura. Então, os discípulos, os 12 apóstolos e os outros discípulos, eles cumpriram com essa missão. Eles receberam o Evangelho e seguiram com a semeadura. Mas o restante do povo não. Inclusive rejeitaram a Jesus. Aí houve a necessidade da participação dos povos pagãos nessa tarefa, que seriam, inclusive, os gregos, os romanos, os persas, todos os povos, a Síria, todos os povos da redondeza do mundo civilizado daquele tempo. E Jesus, com a sua visão profética, ele passou a ensinar sobre esses acontecimentos, a parábola da figueira que secou. O que significava a figueira para o povo hebreu? Eles tinham plantas sagradas, A figueira era uma, o trigo era outra, o carvalho era outra. Então a figueira era sagrada para eles. E Jesus se aproximou daquela figueira. Ela estava bonita, com folhas bem verdes, mas porém não tinha frutos. E era a época dessa figueira dar frutos.
Como que ela não tinha frutos? Então, Jesus contou. A parábola transcorre desta forma. No dia depois de sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus estava caminhando e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Jesus teve fome. É uma fome não física, né? Ele está deixando um outro ensinamento para nós. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela somente senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Pedro, lembrando-se do que dissera, Jesus disse: mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Como coisa que Jesus teria, essa condição de amaldiçoar. Pedro que teve esse entendimento, na verdade não foi isso. Então, Jesus estava fazendo uma associação daquela figueira com o povo de Israel. Ele estava preparado para receber o Evangelho de Jesus e dar frutos, mas eles não conseguiram cumprir com essa parte de dar frutos. Nós, aqui do Brasil, também houve uma preparação, inclusive, da cultura, das características físicas do povo brasileiro. Então, cabe a nós também cumprir com toda essa etapa. Paulo confirma essa informação na Epístola aos Romanos. A rejeição de Israel, a ignorância de Israel a respeito da justiça de Deus. Os judeus tinham tanta certeza de obter a justificação pela lei, que não só falharam em seus esforços, como perderam as pegadas de Deus, quando Ele lhes revelou a sua justiça na pessoa de Jesus Cristo. Paulo afirma que os judeus eram zelosos por Deus, porém sem entendimento e careciam de uma direção. Então, justificação é uma palavra que era muito utilizada nas cartas de Paulo, que significava purificação. A doutrina espírita, nos livros espíritos e obras básicas, significa essa jornada evolutiva que nós vamos nos purificando até chegar à perfeição. Para eles, era a pessoa que, chegando à perfeição, ela estava justificada. Então, ele usava essa expressão. E ele confirmou que o povo rejeitou a Jesus e também o seu Evangelho. Para eles, o Messias não havia chegado, não era o Messias, eles esperavam outro Messias. E até hoje ainda tem judeu esperando o outro Messias. E Jesus, diante disso, começou a utilizar Paulo de Tarso para a divulgação do seu Evangelho nos outros povos pagãos daquela época, como nós estávamos estudando no grupo de estudo hoje. As ovelhas de outro aprisco foram inseridas ao rebanho de Jesus. Então o Evangelho de Jesus foi levado para Roma, através de Pedro e Paulo e João, que fundaram diversas igrejas em diversos pontos, na Ásia Menor e em vários lugares. E o cristianismo começou a ficar deturbado com o passar dos séculos. O ser humano, ele conseguiu deturpar essa mensagem libertadora que veio do alto. E na Idade Medieval, que foi no período de 476 a 1453, após observar que o mundo político, econômico e social do Ocidente estava conturbado pelo egoísmo, orgulho e vaidade, os habitantes das grandes potências europeias, Jesus, juntamente com Eliú, traça um novo roteiro para o desenvolvimento espiritual dos terráqueos. Para isso, Eliú deveria reencarnar em Portugal e direcionar o povo português às conquistas marítimas, com o objetivo de descobrir as terras virgens da América. Eliú
era o mensageiro encarregado dos problemas sociológicos da terra. Então ele era uma espécie de ministro de Jesus, problemas sociológicos da terra. E Jesus se reportou a ele, para ele reencarnar entre os portugueses. No tempo em que Liu era vivo, ele era avô de Gamaliel, que era mestre de Paulo de Tarso. Então era um sábio importantíssimo entre os hebreus. E ele, em Portugal, ele fundou uma frota de navegação para descobrirem terras para serem colonizadas. E, obviamente, os espíritos conduziram esses navios até a costa brasileira. A princípio era para eles irem até as Índias e encontraram uma tempestade no caminho e acabaram se desviando. E essa tempestade foi provocada pelos espíritos, para que eles pudessem ancorar na costa brasileira. E Jesus, dialogando com Eliu, ele disse: Eliu, pergunta a ele Jesus, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar fica mais para o sul, que seria mais tarde o Brasil. Mãos erguidas para o alto, exclama então Jesus: para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes das terras novas, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentido da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, nos séculos gloriosos do porvir. Aqui ficará localizado o coração do mundo, consoante a vontade do Pai. Então, o plano de Jesus passava por essa formação étnica do povo brasileiro, em que iria se configurar com os portugueses, com os africanos e com os indígenas que aqui já habitavam, as diversas nações indígenas. Mais tarde viriam imigrantes de todos os países europeus e de todos os países do mundo. Nós temos aqui imigrantes de todos os países do mundo. E isto não é por acaso, né? Faz parte deste plano, de formar uma nação aonde esteja representado toda a humanidade do planeta. Origens espirituais do povo brasileiro. Os séculos XV e XVI foram marcados pela influência do capitalismo comercial, que impulsionou as grandes potências europeias ao mar, a fim de colonizar a nova terra. O Brasil recebe, assim, imigrantes de várias regiões do mundo. Dentro desse quadro, Jesus fez de Ismael o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro, para o seu evangelho de luz fosse implantado no coração de todos que palmilhassem esta terra. Aqui aparece a figura como de Ismael, protetor espiritual do Brasil, da nossa terra. Quem foi Ismael, né? É um personagem bíblico. Ismael foi filho de Abraão. Foi aquele filho de Abraão que foi expulso da família, né, e teve que viver no deserto junto com sua mãe e com outros servos. Lá no deserto eles acabaram formando todas as nações de origem árabes. E junto dele se juntou o seu sobrinho Esaú, filho de Jacó. O seu sobrinho, né, Esaú, filho de Jacó. Outra missão também era reunir os sedentos de justiça divina, degredados, os simples de coração, índios, os humildes e aflitos, escravos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade.
Então os portugueses, eles eram naquele tempo o povo mais pobre e humilde da Europa. Daí foi designado para eles este país de imensas riquezas. Eles vieram para cá e obviamente enriqueceram. E o que aconteceu depois? Eles começaram a escravizar os povos da África. Então, eles enriqueceram e já começaram a falhar, né, no seu papel. Já começaram a agir como dominadores e opressores. Cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. Tudo isso era um plano, né, para mais tarde chegar à doutrina espírita, a doutrina de consolação. Em uma das assembleias presididas pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro de Deus, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à terra com tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados. Foi assim que Allan Kardec, em 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Leão. Nascia Allan Kardec, então, 3/10/1804, na cidade de Leão. Também fazia parte dos planos de Jesus, o fundador da doutrina espírita na França, e mais tarde ela ia ser trazida para o Brasil. Agora vamos falar um pouco de transição. Ciclos evolutivos dos planetas, né? Primitivo, depois tem a transição, expiações e provas, depois tem a transição. Essa transição de expiações e provas para regeneração, ela já está em andamento, já está acontecendo, já faz mais de século. E entraremos no mundo de regeneração, que os espíritos consideram também um período transitório, devido ao ciclo de 7.000 anos que comporta este período. Para eles é um período curto, 7.000 anos. O início da transição planetária ocorreu em meados do século XVIII, conforme a Revista Espírita de 1868, de Allan Kardec, e durará 3 séculos. Século XVIII é do ano de 1701 a 1800. É isso, né? Então, na metade desse século, iniciou a transição planetária. E ela vai encerrar o primeiro século no século XIX, o segundo século no século XX, e o terceiro século no século XXI. É o que nós estamos vivendo agora. Então, vai terminar na metade do nosso século. E conforme dizem alguns, né? Eu vou deixar essa data aí em aberto. Depende muito do povo brasileiro, né, da humanidade. O que ocorrerá nessa transição? Mudanças espirituais, morais e físicas. Alterações físicas e alterações espirituais. E tudo isso devido a alteração espirituais, é a moral do homem que deve mudar, né? Que ele deve promover a sua reforma íntima o quanto antes. E alterações físicas é devido a esses focos oriundos da estrela Alcíone, que está banhando o sistema solar e chegou ao planeta Terra, já faz décadas. E tudo começou a mudar aqui no planeta Terra. Nós vamos ver que tipo de mudanças físicas está ocorrendo para que comporte a nova ordem de espíritos que irão aqui habitar ou permanecer. Alteração física, alterações das propriedades da matéria, doenças em corpos menos saudáveis.
perispírito mais refinados. Essas doenças, pessoal, nós estamos desenvolvendo várias síndromes, né, dentro da humanidade. E intolerância à alimentação. Quando é que se falava a intolerância da lactose antigamente, né? Todo mundo tomava leite e não dava nada. E depois começou a surgir isso, né? O que está acontecendo então? Intolerância a glúten, outra alteração que está ocorrendo com o metabolismo das pessoas. Adaptação genética, seleção de espíritos mais moralmente desenvolvidos, alteração na composição fluídica do planeta. Então os fluidos vão se tornar de ordem mais elevadas e essa atmosfera tóxica, ela vai se dissipar. Nós vamos ver depois, mais tarde, que até os umbrais irão modificar. Então, a alteração da composição fluídica influi na adaptação genética. Alterações na psicosfera do planeta. Psiquismo não adequado a espíritos menos evoluídos. Então, os espíritos menos evoluídos não poderão mais aqui encarnar, porque se tornarão incompatíveis com essa mudança física e com o padrão vibracional do planeta. Nova psicosfera adequada a espíritos mais avançados. Transmigração de espíritos. Então haverá esse degredo de espíritos que não tiverem condições de aqui permanecer. Então, quando Jesus disse: bem-aventurados os mansos e humildes, estes herdarão a terra, ele começou a dizer qual é o perfil psicológico dos espíritos que aqui permanecerão. A transição é para todos. Nós estamos encarnados hoje 8 bilhões de pessoas aproximadamente. Desencarnados 26 bilhões. No total dá 34 bilhões. Mas é para todos, inclusive para os desencarnados haverá essa alteração, que nós vamos ver agora. O humano e as camadas inferiores associadas à estruturação do planeta, elas mudarão. A própria ciência já está detectando essa mudança, né, no núcleo da Terra. A crosta terrestre, ela vai mudar. Pode haver mudanças nos continentes, pode surgir outros, pode desaparecer alguns, conforme a necessidade dos novos tempos. O umbral grosso, o umbral médio e o umbral também irão mudar. Muitos deixarão de existir e outros se elevarão a nível de se tornar um umbral médio, um umbral fino, que comporta as cidades espirituais. Nessa faixa é que está localizada as cidades espirituais. E a arte, a cultura e a ciência, o amor fraterno universal, diretrizes do planeta e a válvula estelar, tudo isso, né, vão formar um novo conjunto. Conforme o livro Transição Planetária de Divaldo, estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais destas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir as origens do ideal, do mundo ideal. Então eles vão reencarnar muitos e muitos, na casa dos milhares, né, desses espíritos, para contribuir junto com os índicos, junto com os cristais, para que esse processo se conclua, processo de transição e mudança. Na questão 1019, o Espírito de São Luís, ele nos orienta que pelo progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus,
Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. Então, esses umbrais aí, e aqui na própria crosta terrestre, eles estão, dá para se dizer, infestados de espíritos maus. Por quê? Porque os encarnados os alimentam, né, com suas ações, com seu pensamento, com seu sentimento. E vice-versa, eles alimentam os encarnados que vibram nesta mesma faixa. Para que ocorra essa mudança, para que eles deixem o planeta, é necessário então o homem vencer o orgulho, o egoísmo e extirpar de si. Aí vem a figura do Consolador prometido por Jesus. Se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, encontrou guarida aqui no Brasil, nas terras brasileiras, aonde ele mais se desenvolveu. Espiritismo, cristianismo redivivo, quer dizer, o cristianismo voltando às suas origens, às suas características primeiras, passou a desenvolver-se em grande escala na pátria do Cruzeiro. O Brasil se tornou a nação mais espírita do mundo, também a mais católica do mundo, que nós temos a maior quantidade de católicos do mundo, a maior quantidade de espíritas do mundo, e a segunda mais evangélica do mundo. Então, os evangélicos aqui do Brasil estão em segundo lugar, mas, segundo os estudiosos, em breve nós nos tornaremos os primeiros lugares nas religiões protestantes. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. E conforme Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a força da educação e de amor poderia, esta última, unificar as bandeiras do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva, estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre. Então, a educação, o amor, aonde que existe, né, esse guia orientador? No Evangelho de Jesus. Ali está inserido, né, todos os ensinamentos que precisamos para que isso ocorra. E esta última tem esse papel de unificação de todas as bandeiras do orbe, de todas as nações. E o Evangelho também objetiva levar o indivíduo a um estado de compreensão da vida, que o torna relativamente feliz consigo mesmo e com seu semelhante, possibilitando um novo olhar do homem e da realidade à sua volta, preparando-o para o porvir. Então, a pessoa que se torna um evangelho vivo, ela cria uma coragem e enfrenta todas as dificuldades de cabeça erguida, não esmurece para nada. Ela tem a luz de Jesus em seu coração e não precisa temer a nada, contribuindo para o despertar do ser humano em todas as suas dimensões. Então, nós temos uma potencialidade muito grande em nosso espírito. Lá, como foi criado o espírito, foi imantado em nossa alma todas as virtudes que nós deveríamos desenvolver. E nós estamos nesse processo de desenvolvimento. Ele ocorre paulatinamente, de encarnação em encarnação. O espírito vai evoluindo e vai aflorando essas virtudes, que está inserida na centelha divina, ou, conforme dizem o pessoal da psicologia, no inconsciente puro. Então, já foi detectado, inclusive, pelas ciências psicológicas.
A sua vivência em plenitude prepara a humanidade para a nova era. Então, o Evangelho está fazendo essa função, preparando a humanidade para a nova era, tendo a nação brasileira como um pilar fundamental para a renovação da humanidade do globo. E o Evangelho se desenvolvendo aqui, ele vai servir de modelo, assim como o povo hebreu foi modelo para toda a humanidade. Agora cabe a nós, brasileiros, cumprir esse papel de servir de modelo para toda a humanidade. Não vai ser assim através de exposições, de palestras, de mundo afora, em que o Evangelho vai se disseminar. Vai ser pelo exemplo, pela harmonia, pela fraternidade, pelas virtudes desenvolvidas por nós brasileiros, é que esses povos irão se espelhar em nós. Divaldo, em uma entrevista, foi perguntado: é tão difícil entender que no Brasil, sendo a pátria do Evangelho, ainda existem tantas pessoas que não amam o próximo? Por quê? E Divaldo respondeu: São Luís, o guia espiritual da França, negociou com Ismael, o guia espiritual do Brasil. Já que a mensagem de libertação vai ser levada para a terra do cruzeiro, a França pede que muitos espíritos atribulados da Revolução Francesa reencarnem no Brasil, pois se reencarnarem aqui impedirão o processo da paz. E 2 milhões de franceses vieram reencarnar no Brasil, para que quando chegasse a mensagem espírita, culturalmente identificassem com o chamado método cartesiano de Allan Kardec. Então houve, Ismael percorreu as regiões umbralinas, aonde se encontravam esses espíritos, e trouxe todos eles para cá. E eles reencarnaram aqui. E estão aqui assumindo posições diversas na nossa sociedade. Muitos deles ainda não se consideram brasileiros de verdade, por causa desse histórico espiritual que eles possuíam. Mas estão aqui. Jesus, no sermão profético, revela conflitos globais que são produzidos pelo homem. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então tudo isso que está acontecendo no mundo hoje já estava previsto por Jesus. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Exatamente o que está acontecendo nos dias atuais. O amor de muitos está esfriando. As pessoas não acreditam mais que vale a pena ser bom, ser honesto, devido a tudo isso que Jesus havia previsto para os tempos de tribulação que estão se concretizando nos tempos de transição. Paulo de Tarso deu um exemplo: andara em combate até o encontro pessoal com Cristo. Quer dizer, ele combatia o próprio cristianismo que estava nascendo, o próprio movimento cristão, e passou a viver no bom combate desde a hora da entrevista com o mestre. Ele começou a realizar o processo de reforma íntima, que exigiu dele um período de 3 anos no deserto, nesse processo de iniciação da reforma íntima, para se tornar um novo homem, e deixou a encarnação na condição de verdadeiro triunfador. Para ele, o mais importante foi esse processo de iluminação interior que ele realizou, e todas as suas obras exteriores ele deixou para segundo plano, que nós sabemos que são muitas. Na questão 784 do Livro dos Espíritos, bastante grande é a perversidade do homem,
Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? A ideia que muitos fazem nos dias atuais. Enganas-te. Observa bem o conjunto, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Aos pouquinhos, então, a humanidade vai se ajustando ao novo tempo, e esses abusos vão sendo reprimidos. Faz-se misto que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. O ser humano, ele tem essa característica: enquanto a coisa não acontecer ao excesso, ele não reage, ele não busca esse processo de reforma. Então, Jesus, ele ensinava que o escândalo é necessário, já prevendo isso, mas ai daqueles que forem causa de escândalo. E para terminar, o Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos, espalhando com muito trabalho e sacrifício as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Então cabe a nós, pessoal, este processo com trabalho, sem esmorecer, permanecer perseverante, não só na área da religiosidade, nas diversas áreas da saúde, da educação, que é extremamente necessária para que haja essa mudança e para que nós possamos, o quanto antes, adentrar neste período de renovação do planeta, que é o mundo de regeneração. Muito obrigado pela atenção de todos os irmãos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós e que permaneça conosco. Então, César, queremos agradecer a apresentação do tema, mas não só a apresentação, mas também o trabalho de pesquisa, o empenho, e que nos forneceu muitos conhecimentos que com certeza nos esclarece a atual situação que estamos vivendo, que é um momento de transição, e como o Brasil está inserido nesse momento. Então, muito obrigado pelo seu trabalho. Também eu quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos para segunda-feira, dia 20, a apresentação do tema Influências Espirituais pelo Sivaldo Butrec. Então estão todos convidados, segunda-feira, 20 horas, está aqui novamente aqui no Fé e Esperança. Então, encerrando essa primeira parte da nossa atividade, vamos novamente, com alegria, elevar nosso pensamento a Deus, essa fonte inesgotável de paz, de amor, inteligência suprema de todo o universo. Pedimos, Pai, nesse momento, que o Senhor derrame bênçãos de saúde sobre todos nós, revitalizando todos os sistemas do nosso corpo, dando alegria ao espírito, serenidade e paz, para que possamos ter a certeza da nossa caminhada em direção à luz. Pai, também pedimos que o Senhor nos dê força para que mantemos a perseverança na maior jornada de todas, que é a reforma íntima, que possamos estar constantemente aperfeiçoando nosso sentimento, nossos hábitos, deixando o homem velho para trás
e junto com essa transformação do nosso mundo, trazermos o homem novo, o homem da piedade, da compreensão, do amor, para que possamos estar em sintonia com o que acontece com o nosso mundo. Pai amado, também pedimos que ilumine o nosso país. Que Ismael continue abençoando e dirigindo o destino do nosso amado Brasil. Que assim seja. Então, queridos irmãos, estivemos agora no passe espiritual, mas mesmo assim, aqueles irmãozinhos ainda que necessitam do passe com a presença do médium, eu solicito que aguardem que serão chamados. Aos demais irmãos, um bom retorno aos seus lares e que a paz do Mestre Jesus os acompanhe.